Ok. Então, mais uma vez, boa noite aos irmãos. Que privilégio estarmos aqui e ter essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E mais uma vez eu queria agradecer pela presença daqueles que nos visitam, que Deus abençoe vocês, e que cada vez mais vocês possam se sentir parte e serem abraçados aqui por essa família, por essa comunidade. Nós estamos seguindo aqui com o estudo no Evangelho de Mateus e temos percebido quão linda é o Evangelho do Rei. Nós temos percebido desde o início, quando Mateus se propõe a documentar sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele começa no capítulo 1, trazendo a nós as características daquele que é Jesus, o filho de Davi, filho de Abraão. Ele deixa registrado no seu livro toda a genealogia desde Abraão até Jesus, para mostrar àqueles que estavam ouvindo ou que estavam lendo aquela carta, que Jesus de fato faz parte da história e é de fato aquele que foi prometido, o Cristo, o Messias, o ungido do Senhor. Ele descreve de forma majestosa o nascimento do nosso Senhor, da mesma forma que foi profetizado e foi falado muitos anos antes. Jesus vem exatamente da mesma forma a qual foi prometido pelos profetas. Os magos os visitam, ele precisa fugir para o Egito por causa do ódio e da necessidade de Herodes de se estabelecer ou continuar como rei. João Batista é descrito como aquele que está preparando o caminho, preparando tudo o que precisava para que o Senhor Jesus pudesse então pregar a palavra de arrependimento. Ele não deixa sem detalhes o período em que Jesus é tentado pelo próprio Satanás, a fim de que ele possa então mostrar para todos aqueles que o ouviam que ele de fato é o rei ungido do Senhor. Ele é tentado e é provado, e ele vence, ele se mostra digno do reino, ele prega sobre esse reino, ele expande este reino por meio da sua pregação, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas, curando aqueles que estavam enfermos. Mas agora no capítulo 5, o capítulo a qual nós estamos, o próprio rei é registrado, e aqui nós temos o próprio rei falando ao seu povo. Já existe aqui uma multidão que percorre vários caminhos, várias horas, e ficam ali em torno do Mestre, o Senhor Jesus, por vários dias, escutando, se debruçando diante das verdades, das sabedorias que o Senhor Jesus tem ensinado. Então, o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Rei, o evangelista Mateus, ele resolve então registrar, desde o capítulo 5 até o final do capítulo 7, o primeiro grande sermão do Senhor Jesus. Agora nós temos o próprio rei falando com os seus súditos. Nós vimos no capítulo 5, do verso 1 até o verso 12, ele descrevendo as características daqueles que pertencem ao reino dos céus: pobre de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, aqueles que pacificam ou que são pacificadores, que promovem a paz, mas que são perseguidos por causa da justiça. Nós vimos o Senhor dizendo que aqueles que pertencem ao reino do céu serão bem-aventurados e felizes, pois serão insultados, perseguidos e serão caluniados por causa do Evangelho. Mas mesmo diante da perseguição, Jesus traz uma palavra de conforto e diz para eles que eles precisavam se alegrar diante disso, porque a recompensa estaria nos céus. A história é magnífica e ela só continua. No versículo 13 a 16, na semana passada, nós vimos o quanto nós precisamos ser a resistência desse mundo como sal,
que preserva o sabor, que restaura, ou melhor, que intensifica os sabores e que preserva os alimentos, deveríamos ser sal no mundo, preservando a humanidade por meio do Evangelho, levando a luz em meio à escuridão. Nós chegamos então num dos trechos mais importantes do Sermão do Monte. O próprio Senhor Jesus agora vai falar diretamente sobre o seu ensino, a lei, sobre o seu ensino e a relação do seu ensino com a lei e os profetas. Porque nós podemos, ou nós precisaríamos de fato perguntar, e talvez era a pergunta dos judeus, o que Mateus realmente queria ensinar sobre Cristo e o seu reino. Nós vimos declarações poderosas sobre quem é o rei. Nós vimos declarações poderosas sobre a natureza do reino, a característica daqueles que pertencem ao reino. A multidão, ela está maravilhada diante das palavras do Senhor Jesus. Mas os judeus que esperavam o Messias estão, de certa forma, confusos. Porque parece que tudo aquilo que Jesus está falando, que está declarando e que está ensinando, destoa em algum ponto daquilo que os fariseus, daquilo que os escribas ou os mestres da lei falavam a respeito do reino. Muitos talvez poderiam chegar a falar e estavam ali para escutar Jesus, não porque queriam se submeter àquelas verdades, mas queriam compreender se Jesus de fato estava desprezando a lei de Deus. E é nesse ponto, então, no capítulo 5, verso 17, até o verso 20, que Jesus levanta a voz e deixa claro: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Entender o que Jesus está falando nestes termos esta noite e para as nossas vidas é muito importante para entendermos as Escrituras. Eu queria então convidar os irmãos para que juntos pudéssemos ler Mateus capítulo 5, versos 17 a 20, e dessa forma, esta noite, discorrer sobre o rei e a lei. Vamos então, para aqueles que ainda não abriram, podem abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. Aqueles que ainda não possuem a sua Bíblia, nós vamos também estar ali projetando atrás de mim, então você pode acompanhar junto conosco. Diz assim, então, o próprio Senhor Jesus: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, serão chamados menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos orar. Deus, muito obrigado, mais uma vez, pela Tua palavra que aqui está aberta. Nos ensina a respeito dos Teus ensinos, das Tuas verdades, e como as Tuas verdades se relacionam com a lei e com os profetas. Nos ensina e
nos deixa colocar estas verdades em nossos corações, para que possamos viver por meio delas, para que de forma prática estejamos todos vivendo a tua verdade. Então impede qualquer ação do inimigo, impede o nosso próprio coração de não estar atento e focado na tua palavra. Nos ajuda agora a adorarmos o Senhor por meio da palavra proclamada. Me esconda atrás da cruz, para que seja somente a tua palavra e não a minha. Que seja o teu Espírito anunciando a tua boa nova. Em nome de Jesus, amém. Cristo, ele não aboliu a lei, mas ele cumpriu. É o que está claro e é o que Jesus começa dizendo em Mateus capítulo 5, verso 17. Ele diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Parece que Jesus está aqui se antecipando a qualquer mal-entendido que, porventura, surja a respeito dos seus ensinamentos. Jesus, ele tem a intenção, ou a sua missão, não era, de fato, invalidar a lei. Na sua missão, ele deixa claro, já de forma antecipada, que ele não quer invalidar o Antigo Testamento, mas revelar o seu verdadeiro sentido. E aqui, eu digo que é uma antecipação, porque se nós voltarmos do capítulo 5 até o capítulo 1, até então o evangelista Mateus não tem aqui nenhum registro que mostre acusações por parte dos judeus a despeito de Jesus estar desobedecendo a lei. Então, realmente aqui, depois de mostrar as características daqueles que pertencem ao reino dos céus, depois de mostrar na prática como devemos viver neste mundo, Jesus, então, parece que interrompe esse momento e agora diz: olha, vocês talvez estejam assustados com o que eu tenho falado sobre o reino. Talvez vocês estão confusos e não estão compreendendo realmente o que eu tenho falado. Mas, olhando aqui para os teus rostos, frisando a sobrancelha como se tivesse dúvida, eu quero dizer para vocês: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Ele se utiliza deste momento, então, para esclarecer os seus ouvintes sobre os aspectos do reino e, desta forma, remover dos corações daqueles que o escutam qualquer pensamento errado sobre o reino dos céus e aquilo que ele tem ensinado. Na verdade, se você pegar todo este sermão que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, o final do capítulo 7, Jesus está se esforçando aqui para que, de alguma forma, por meio daquilo que ele está ensinando ao seu povo, posicionar os seus ensinamentos no escopo da história da redenção. Imagine que a história já tem se desenrolado no momento que Jesus aparece no cenário. A história da redenção se inicia na criação, ou mesmo antes dela, talvez, quando Jesus, antes de todas as coisas, de ter criado tudo o que existe, ele simplesmente decide na Trindade que iria construir tudo o que existe. Ele decide que isso é bom e eles, na Trindade, dizem: façamos. E ele diz que no princípio Deus criou os céus e a terra.
Então, talvez a história da redenção e de tudo que nós conhecemos e aquilo que ainda nem aconteceu, começa na criação ou antes dela, e agora nós temos todo o desenrolar da história. O pecado de Adão e Eva, o dilúvio em Noé, o chamado de Abraão e a promessa dada a Abraão e o seu povo, todo o desenrolar da história, onde percebemos a obediência em alguns momentos do povo de Deus, a desobediência do povo de Deus, profecias, mais uma vez confirmando sobre a vinda daquele que iria esmagar a cabeça da serpente. O silêncio por 400 anos. E agora Jesus, nascendo, cumprindo a promessa daquilo que era referido-se, ou que se referia a ele. Ele nasce, ele inicia o seu ministério, e agora, diante de tudo o que já aconteceu, ele se esforça para ensinar e se posicionar dentro da história que ele mesmo planejou com Deus, Pai e o Espírito Santo. Ensinando sobre o que ele veio de fato fazer na história, para que o plano de Deus se cumprisse. Jesus está nos dizendo que, ao cumprir a lei e os profetas, ele mostra a prova que a lei e os profetas falavam ao seu respeito. Irmãos, dentro desse esforço de Jesus e o nascimento, e agora, essa antecipação de Jesus para falar e afirmar que ele não veio abolir a lei, a própria existência de Jesus é a prova do cumprimento da lei nele. Porque a lei apontava para Cristo. A lei era a expectativa de tudo aquilo que iria se cumprir completamente no Senhor. Realmente, depois de Jesus, ou dentro da história da redenção, quando olhamos Jesus e a lei e toda a história, parece que agora, de alguma forma, as pessoas não estavam compreendendo o que a lei de fato dizia. Porque Jesus agora precisa, nesse momento, explicar sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre juramentos, sobre vingança, sobre o amor aos inimigos. Nada desses ensinamentos, meus irmãos, representa uma forma de aumentar o que a lei dizia. Nada desses ensinamentos que se seguem logo após o versículo 20, do 21 ao 48, tem ou representam uma forma de anular e nem mesmo intensificar a lei do Antigo Testamento. Mas ele quer mostrar a direção em que a lei realmente aponta. A função de Jesus é mostrar para aqueles irmãos, é lembrar a nós qual de fato era, ou para o que a lei de fato apontava. Jesus, meus irmãos, era o objetivo da lei. Jesus era o alvo da lei. Jesus era o fim da lei. Jesus, como o próprio texto diz, é o cumprimento da lei. Então, se Cristo não invalida a lei, se Cristo não invalida os profetas, não invalida então o Antigo Testamento, precisamos retirar dessas verdades, ou dessa verdade, lições preciosas, para não somente tê-las em nossos corações, mas praticá-las em nossas vidas no dia a dia. Então,
Uma vez que esta primeira proposição de que Jesus, antecipando-se a qualquer tipo de desentendimento a respeito dos seus ensinamentos, ele diz que não veio abolir a lei, mas veio cumprir. Então, que verdades podemos ter para os nossos corações e aplicá-las em nossas vidas? Primeiro, tomem cuidado para não desprezar o Antigo Testamento. Tomem cuidado para não desprezar o Antigo Testamento. Nós não deveríamos dar ouvidos para qualquer um que descarta ou julga o Antigo Testamento como antiquado. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus diz. Veja o que nós vemos e lemos no verso 18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, ou menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus usa uma expressão que, em outras palavras, exerce uma autoridade. Na verdade, Jesus assume sua máxima autoridade de Deus encarnado, de conhecedor da história da humanidade, da redenção, o plano redentivo de Deus, para dizer e para começar dizendo: digo-lhes a verdade. Jesus afirma que as suas palavras são verdades, são a verdade, desculpe. E parece, de alguma forma redundante, ouvir o próprio Deus dizer que a sua palavra é a verdade, não é? Se Ele é o próprio Deus e o Deus encarnado, para que ou por que Ele precisaria dizer que aquilo que Ele fala é a verdade, se não para assumir diante daqueles quem é a autoridade? Ele assume, então, neste verso, que o Antigo Testamento é a palavra de Deus em sua totalidade. Ele mostra que a palavra de Deus não perde a relevância ou a autoridade em nenhuma geração. Ele ainda afirma que a sua validade será até o fim da presente ordem. É interessante que a forma como ele descreve essa verdade, ele diz: enquanto existirem céus e terra, tentando aqui mostrar o lugar ou o que precisaria ter para que a palavra de Deus se mantesse. De forma alguma, ele diz, desaparecerá da lei, ou seja, nada será retirado, nada será subtraído da verdade que a lei nos diz. Desde a menor letra, e aqui é interessante, se você conhece o hebraico é uma escrita muito diferente do português, e a menor letra no hebraico é uma letra chamada iota, é grego. Como é o nome? É hebraico, né? Alguém sabe hebraico aí? Eu sei, mas eu esqueci. Só estou lembrando do grego. Mas a menor letra no hebraico, esqueci.
A menor letra no hebraico é como se fosse um apóstolo. Sabe aquela aspazinha? É um I, é como se fosse o nosso I. Só que, na verdade, não existe I, não existe vogal no hebraico. Então, é como se fosse, imagine uma aspazinha, certo? Essa seria a menor letra. Ele está dizendo que essa menor letra não cairia, não desapareceria. Da mesma forma, ele diz, o menor traço. Existe uma letra que parece só um traço assim, no hebraico, que é o Vav. Essa eu lembro. É o Vav. Pegou, Valdônio, qual é o nome da letra? Iota. É o iota. Como é que é no grego? Não, iode. Iode, exatamente. Muito obrigado, viu? O que a inteligência do smartphone também nos ajuda, né? Obrigado, Valdônio. Iode. É isso mesmo. É porque eu passei 2 semanas ensinando grego ali no seminário que até na hora de orar foi engraçado, não foi no final? Eu ia soltando o inglês, não tem nada a ver. Eu ia dizer, em nome de Jesus. Foi engraçado. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. O que eu estava dizendo? Então, a menor letra, o iode, acho que não é iode não, está muito, mas é essa palavra mesmo, que parece uma aspazinha, e o menor traço, que é como se fosse um traço mesmo, assim na vertical. Ele diz, Jesus, que de forma alguma, mesmo essas letras que são tão insignificantes, assim, podemos assim dizer, de tamanho, mesmo elas não iriam desaparecer. Pelo contrário, o que ele diz? Ele diz que elas iriam permanecer, que a lei iria permanecer até que tudo se cumprisse. Ele afirma que a validade seria até o fim da presente ordem, até agora e depois de nós. O fato é que a palavra de Deus, meus irmãos, ela completa Antigo e Novo Testamento. Ela permanece, ela é permanente, autoritativa para as nossas vidas. Algumas pessoas tentam desmascarar ou tentam subtrair alguns aspectos do Antigo Testamento porque acham que não se encaixam com a modernidade. Algumas pessoas tentam reformular, não era isso realmente que Deus estava querendo dizer, então é isso aqui, e tentam, até mesmo, existem pessoas que nem lêem o Antigo Testamento, porque dizem, isso aqui já passou, vou ler só o Novo, que é o que Jesus diz. Jesus está dizendo aqui que você deveria levar em consideração. Então, cuidado. Tome cuidado para não desprezar o Antigo Testamento. Segunda verdade, para os nossos corações e para a prática diária em nossas vidas, tomemos cuidado para não desprezar a lei dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, meus irmãos, eles não foram anulados por causa do Evangelho. No Evangelho, aquele que crê, não pense que o Evangelho não tem nada a ver com a lei. A vinda de Jesus em nada alterou a posição dos 10 mandamentos. Nem mesmo em uma largura de um fio de cabelo. Jesus, ele não altera nem na largura de um fio de cabelo a lei. Nada foi modificado. A vinda de Jesus, na verdade, exalta. Ele destaca a autoridade. Veja o que tem em Romanos
capítulo 3, verso 31, o apóstolo Paulo diz: anulamos então a lei pela fé? O que ele diz? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Quando olhamos a lei dos 10 mandamentos, nós precisamos então confiar e entender que ela não foi anulada por Cristo. Alguém lembra ou sabe quais são os 10 mandamentos? Onde está escrito? Os 10 mandamentos estão escritos em 2 lugares. E eu acho que talvez esse é o problema, que como a gente não sabe quais são os 10 mandamentos, nem tem como obedecer, né? Nós temos os 10 mandamentos registrados no livro de Êxodo e no livro de Deuteronômio. Vou colocar aqui para vocês quais são esses 10 mandamentos no livro de Êxodo. São iguais, exatamente iguais, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio. Primeiro, o mandamento diz: não terá outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. O segundo mandamento nos diz: não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa para adorar. Terceiro, não tomará em vão o nome do Senhor teu Deus. Verso 7. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Verso 5, quinto mandamento, verso 12. Honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás a casa, a mulher, os servos, os animais ou qualquer coisa que pertença ao teu próximo. Quando Jesus ele afirma que não veio abolir, mas veio cumprir, ele mostra em sua vida o cumprimento de tudo que nós vemos nessa lei aqui. E ele agora, no verso 18, nos afirma que nada, de fato, se perdeu, ou iria se perder, ou desaparecer. Quando olhamos a lei dos 10 mandamentos e os ensinamentos de Jesus, percebemos que a lei dos 10 mandamentos é a medida eterna de Deus, na verdade, para o que é certo e para o que é errado. Através da lei, meus irmãos, é que vem o pleno conhecimento do pecado do homem. Alguém aqui, até hoje, nesse momento, cumpriu todos os 10 mandamentos? Sem errar uma linha? Um ioda? Um vav? A resposta é clara. E nós sabemos que não. Ninguém cumpriu ou cumpre os 10 mandamentos. Logo, a lei é por meio dela que conhecemos o pecado. Cristo deixou a lei dos 10 mandamentos como norma e guia para uma vida santa. A lei, meus irmãos, não pode nos salvar. Na verdade, a lei nunca foi o propósito de Deus para nos salvar. Nós não podemos ser justificados por ela. Porém, nós não podemos desprezá-la. Só Jesus pôde obedecê-la completamente. E ele diz:
esta lei é válida hoje. E é um guia para nós. Um guia para a nossa santidade, para compreendermos o que é certo e o que é errado. O verso 19 é interessante porque Jesus deixa claro o compromisso que devemos ter em obedecer à lei e os profetas. Ele diz: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, ou seja, tu está errando e ainda está levando o outro para o erro. Ele não diz aqui que estes que desobedecem à lei e que ensinam este caminho errado irão perecer eternamente. Ele diz isso? Não diz. O que ele diz é que todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. É interessante que Jesus deixa claro que a lei, ela não é o alvo para que nós para que nós possamos obter a salvação. Mas Jesus espera que todos nós obedeçamos à lei. Aí ele continua: mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, ele diz que será grande, será chamado grande no reino dos céus. Meus irmãos, se você achava até hoje que os mandamentos não eram para você, Jesus tem uma coisa para dizer para ti. Ou Ele está dizendo uma coisa para ti hoje. Os mandamentos é para nós, sim. Faz parte daqueles que amam o Senhor. Sabe o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 22? No íntimo do meu ser. O que ele diz? Dá para ler aí? Apareceu? Agora, dá para ler aí? Tenho prazer, o prazer na lei de Deus estar no coração daquele que crê no Senhor Jesus. Ele tem prazer em sua palavra. Ele tem prazer naquilo que Ele nos deixou. Ele ama. Ele luta por isso. Ele luta contra os seus desejos de não querê-la. Ele luta para aplicar no coração estas verdades. E nós vimos isso, é verdade. Paulo mesmo diz. Paulo tem o desejo de obedecer, mas aquilo que ele tem desejo não é isso que ele faz, ele desobedece. O apóstolo Paulo. A luta para obedecermos aquilo que a santa palavra de Deus nos diz é contínua, porque o nosso desejo é para satisfazer a carne. Eu luto, meus irmãos, para obedecer ao Senhor, para expressar um testemunho de um pacificador, aquele que proclama a palavra de Deus. Eu luto para ter misericórdia, eu luto para ser alguém pobre de espírito. Chorar é fácil. Eu choro já quase constantemente, por causa dos meus pecados. Eu luto para amar o Senhor com toda a minha força, com toda a minha alma. Se você não luta, eu não sei que tipo de situação você tem vivido. Cada pessoa é diferente. Mas eu luto para perseverar nos caminhos do Senhor. Porque o desejo que tenho não é aquilo que de fato a minha carne quer. Mas aqueles que amam o Senhor, no seu íntimo, ele tem prazer na lei de Deus. Por último, meus irmãos, cuidemos para não achar que o Evangelho tenha rebaixado o padrão de santidade pessoal. Hoje, por meio do Evangelho,
aquele que Jesus nos apresentou através da cruz, deveríamos ter uma vida de santidade. Uma vida de santidade bem maior do que as pessoas que viviam antigamente, das pessoas do Antigo Testamento. Pois quando aquelas que estavam ali no Antigo Testamento, meus irmãos, elas viviam por meio da sombra daquilo que poderia acontecer. Eles não viram Jesus, eles confiavam no que Jesus viria. Eles só viam sombras, não era a realidade, não sentiam. Nós hoje podemos olhar para trás, à luz do que nós temos, nós podemos ter mais entendimento de tudo o que passou. Jesus veio, Ele cumpriu a promessa. Na história da redenção, naquilo que Deus planejou, na criação, Ele está aqui agora falando com a multidão, e Ele está aqui para cumprir aquilo que os antigos apenas viam em sombra, como se um retrovisor obscurecido ou borrado por causa de alguma coisa. Agora Jesus já veio, Ele morre, Ele ressuscitou, Ele ressurgiu ao terceiro dia. Nós olhamos para trás, então nós vemos, Ele fez o que cumpriu. Claramente, nós podemos enxergar o perdão de Cristo para as nossas vidas através da cruz. Deus cumpriu a sua promessa, meus irmãos. Ele sacrificou o seu próprio Filho, derramou o seu sangue por nós que merecíamos. Ele sofreu a morte, a dor, foi levado à cruz, pendurado na pior morte que poderia ter, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter esperança. Esses atos registrados no passado, nós poderíamos olhar para ele. Esse é o Evangelho, anunciado pelo Senhor Jesus, proclamado pelos apóstolos. Nós deveríamos olhar para isso. E quanto mais claramente olharmos para isso, devíamos trabalhar no nosso coração para glorificar a Deus por meio de nossas vidas. O Evangelho não diminui a nossa santidade pessoal que deveríamos exercitar. Nós sabemos o custo da redenção. Nós conhecemos o que aconteceu no Getsêmani. Nós vimos ou ouvimos falar o que aconteceu no Calvário. Jesus, no verso 20, ele diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior ao dos fariseus e mestres da lei, o que ele diz? De modo nenhum entrarão no reino dos céus. Um crente, ele se satisfaz, um crente que se satisfaz com um baixo padrão de santidade, ou com zero santidade pessoal, só tem duas opções para essa pessoa. Ou não conheceu verdadeiramente o que Cristo fez por ela na cruz, ou ainda tem muito que aprender sobre o que Cristo fez por ela na cruz. Jesus exige de nós uma justiça superior ao dos fariseus. Não em quantidade de regras, mas em profundidade. Uma justiça que brota do nosso coração regenerado. Uma santidade verdadeira, que nasce da graça e do amor de Cristo por nós ou em nós. Meus irmãos, Jesus não veio para abolir a lei, Ele veio cumpri-la. A palavra de Deus permanece para sempre. Cada detalhe é válido até a consumação de todas as coisas. Somos chamados a obedecer e a ensinar os mandamentos com fidelidade. E, acima de tudo, Cristo nos chama a viver uma justiça superior,
Não uma aparência religiosa, mas uma santidade verdadeira, produzida pela obra do Espírito em nós. E eu queria deixar aqui algumas aplicações práticas para nós. São aplicações para a minha vida, meus irmãos, antes de tudo. Primeiro, valorize toda a Escritura. Leia o Antigo Testamento, o Novo Testamento como uma só história, a história da redenção, que aponta para Cristo. Ame a lei de Deus. Use-a como um espelho que mostra o seu pecado, o meu pecado, como um guia para a vida santa. Terceiro, meus irmãos, o que mais tenho orado por mim e por todos vocês, saibam disso. E o que eu estou falando aqui, não é que eu estou julgando a vida de vocês, não, meus irmãos, longe de mim. A oração começa comigo, com a minha luta de ser fiel ao Senhor, de ser santo. A minha oração é que nós busquemos constantemente uma santidade real. Não se contente, meus irmãos, com a religiosidade externa. Trabalhe o seu coração diante de Deus, pois Cristo nos chama a uma vida transformada. E por último, meus irmãos, mais uma vez, são aplicações primeiramente para mim. Ensine com fidelidade. Nossa grandeza no reino está em viver as características daqueles que pertencem ao reino e transmitir a palavra com coerência. Que Deus nos abençoe e que estas verdades estejam nos nossos corações para praticarmos em nossas vidas, onde quer que estejamos. Amém.